Olá, pessoal. Eu sou a Ana Júlia Chaves E eu sou o André Amorim. e aqui é o Historiando a História. Hoje vamos falar sobre como a internet mudou a forma de entender o passado e também como devemos ter cuidado no momento de repassar informações para as outras pessoas. Nós vamos trazer um pouco da contribuição do autor Carlo Ginzburg no livro Pensar o Contemporâneo. Nesse livro, ele vai falar que nós temos hoje em dia muitas informações na internet, que isso é bom pelo acesso ser facilitado a documentos, a vídeos, a relatos, ou seja, é perfeito para quem está realizando alguma pesquisa e não consegue se deslocar a grandes distâncias para conseguir alguma informação. Mas ele também vai colocar que pode ser um ambiente perigoso, porque qualquer informação pode ser manipulada e se tornar o que conhecemos atualmente como as fake news. Pegando, por exemplo, o período da ditadura militar no Brasil, que teve início lá em 1964. Temos o fato de que o governo neste período controlava, sim, os jornais, as rádios e a TV, onde muitas informações eram censuradas. E hoje em dia, com a internet, podemos ler os documentos que comprovam essa censura que aconteceu, mas não somente a censura, também sobre os desaparecimentos que aconteceram, as torturas, ver depoimentos de pessoas que viveram naquela época e saber de vários aspectos sobre o período. Além desses documentos, já o lado negativo, também conseguimos encontrar sites e posts nas redes sociais dizendo que não foi tão ruim assim, ou que simplesmente não houve ditadura, enaltecendo o período como se fosse uma coisa muito boa para o Brasil. Então, por isso, nós precisamos saber realizar as pesquisas para conhecer a história. No momento em que nós decidimos estudar certo período histórico, independente de qual período seja, utilizando a internet, devemos nos atentar principalmente se o site é confiável, quem disponibilizou aquela informação, quem escreveu, e comparar as informações também, antes de levar como se fosse a verdade mais absoluta. E o mais importante, não replicar as falas que podem não ser de verdade. Por fim, como sabemos, a história não está mais somente nos livros, nas grandes bibliotecas. Ela também está online. Então, cabe a cada um realizar pesquisas de qualidade, com uma leitura lenta, com uma leitura crítica e cuidadosa. Podemos levar como exemplo a ditadura civil-militar no Brasil e as fake news que a cercavam à época. E as fake news existem desde antes da ditadura, mas a gente tem um boom na era digital, que eu acredito que tenha crescido muito na época de 2018 para frente. E vivemos em uma era que a informação circula em uma velocidade impressionante, especialmente nas redes sociais. Curiosamente, ou preocupadamente, estudos mostram que a notícia falsa se espalha mais rápido que a verdadeiras. Isso ocorre porque muitas das vezes essas informações são construídas de forma sensacionalista, né? O que faz as pessoas compartilhar de forma imediata sem uma verificação do assunto, do tema ou algo. E essas fake news têm consequências sérias. Durante a pandemia, por exemplo, vimos o quanto a desinformação pode colocar vidas em risco. Houve uma enorme circulação de boatos sobre curas milagrosas, mentiras sobre vacinas, gente virando jacaré, dados manipulados e o que acabou comprometendo medidas de saúde pública. E na política a situação não foi diferente. O uso estratégico das fake news tomou conta, especialmente durante o governo Bolsonaro, onde muitos apoiadores utilizam esse tipo de conteúdo até os dias de hoje para manipular opiniões públicas, atacar situações e reforçar discurso de ódio. E vemos fortemente isso no Twitter, uma rede social que até hoje não tem uma barra, algo que proíba essas fake news que se espalham cada vez mais rápido. Tá, mas por que as fake news são criadas? Os motivos são variados. Em alguns casos, o objetivo é financeiro. Sites com títulos chamativos atraem cliques e geram receitas.
Em outros, a intenção é puramente política, é manipular, confundir, reforçar bolhas ideológicas. No contexto bolsonarista, por exemplo, as fake news funcionaram como uma ferramenta de mobilização, o controle da narrativa, sustentando o discurso ideológico contrário à imprensa, o sistema eleitoral e outras instituições democráticas. Vemos isso até hoje com o julgamento do Bolsonaro que ocorreu esses dias atrás. Mas é importante lembrar que as fake news não são uma invenção recente. A desinformação sempre existiu, desde boatos locais até manipulação histórica. Por exemplo, a gente tem aquela história que o Hitler morreu aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, veio fugido para cá. A diferença é que com a internet, principalmente com redes sociais, essas mentiras ganham uma capacidade de programação imediata, alcançando milhões de pessoas em poucos minutos em qualquer lugar. Mas como podemos acabar com a fake news? É fundamental que cada cidadão desenvolva um olhar crítico sobre o conteúdo que consome e compartilha, verificar fontes, buscar informações de veículos confiáveis. Além disso, a política pública e ações das próprias plataformas digitais também são necessárias para conter esse avanço que cada vez vem crescendo. É necessário entendermos que combater a desinformação é um esforço coletivo. A verdade pode não ser tão viral quanto a mentira, mas ela é indispensável para a construção de uma sociedade democrática, justa e bem informada. Por isso é sempre importante pesquisar antes de compartilhar qualquer coisa, e se você recebeu ou ficou na dúvida, só dar um Google em sites confiáveis e descobrir se aquilo é fake news ou não. E se estiver em rede social, ver um post, algo do tipo, é sempre bom dar uma denunciada. Então é isso, pessoal. Esse foi o Historiando de hoje. Até uma próxima e tomem muito cuidado com as fake news. É isso aí, pessoal. Um abraço e cuidado com as mentiras nas redes, hein? Tchau, tchau.